Ofensas, agressões físicas e estupro. Estas são algumas das acusações que Duda Reis, atriz e influenciadora digital, fez esta semana na polícia e na internet contra o ex-noivo, o cantor Nego do Borel. Outra mulher, ex-namorada de Nego do Borel, também o acusa de agressão. As duas conversaram com a repórter Renata Capucci. O cantor contesta as denúncias. Atriz, influenciadora digital com milhões de seguidores nas redes sociais. Mas esta semana, as postagens de Duda Reis, de 19 anos, chamaram mais atenção do que nunca. Chorando muito, a jovem contava sobre o término do noivado, depois, segundo ela, de episódios que envolveram traições, agressões e violência psicológica. Como que foi uma luta para eu sair disso? Porque foi uma luta. E só eu sei as coisas que eu passava. Só eu sei. Ela falava do ex-noivo, Leno Maicon Viana Gomes, o Nego do Borel. Cantor, compositor e ator, Nego participou de Malhação e da Dança dos Famosos. Ele e Duda Reis ficaram juntos por pouco mais de 2 anos. Viagens, brigas, lavagem de roupa suja e muita confusão envolvendo a família da influenciadora. Tudo está na internet. Esta semana, depois das postagens que viralizaram, Duda Reis foi à Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo e fez acusações graves ao ex-noivo. Em depoimento à polícia, ela disse que foi estuprada por ele. Na entrevista exclusiva que deu ao Fantástico, Duda contou que começou a tomar remédios prescritos por um psiquiatra depois de ter sido diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia. Tem até um vídeo que saiu na internet, Renata, que eu tô bem dopada. E o que acontecia quando eu estava dopada era que ele chegava dos lugares que ele estava, ele vinha ter relação comigo, sexual. E eu aceitava. Você tinha consciência? Não tinha consciência. Às vezes a gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair te arrastando, pegar uma pessoa às vezes desconhecida na rua, mas não. O não é não. E quando eu tive essa consciência, eu fiquei muito mal, como eu passei e me submeti a muitas coisas. E quieta. Isso que é pior. Nego do Borel também nos recebeu em sua casa. O cantor nega a acusação. Eu não fiz isso, estupro é uma coisa muito séria. Não houve sexo sem consentimento dela? Não houve sexo sem consentimento dela. Nunca. Isso que ela está falando é mentira, que ela tá, não sei por que ela está falando isso, não sei por que ela está inventando isso. Depois do carnaval, quando eu fui para Sapucaí sozinha, e ele não reagiu bem, teve muitos ciúmes, queria que eu fosse embora logo, pedia para as pessoas ficarem me espionando. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando e ele estava na cozinha segurando uma faca, estava muito fora de si. E eu fiquei com muito medo nesse dia. Você a ameaçou com uma faca, por exemplo? Não aconteceu isso, mentira da Duda. E as agressões eram constantes, principalmente as verbais. Vai tomar naquele lugar, vai se, vagabundo, entendeu? Coisas assim. Era confuso, porque ao mesmo tempo que ele gostava de mim, da minha pessoa magra, ele criticava, ele falava, nossa, olha aquela mulher ali, que corpão, que não sei o quê. E eu me sentia muito mal. Era uma violência muito silenciosa para mim, mexia muito com a minha autoestima. Mas você xingava ela, diminuía ela como mulher? Não diminuía ela como mulher. Eu sempre fui amigo da Duda, sempre nós dois, eu sempre falava para ela assim, amor, olha só, você é linda, você é bonita. Duda Reis também afirma que Nego do Borel a agredia fisicamente. A primeira agressão que eu lembro muito, temos várias testemunhas, no aniversário dele. Ele veio em cima de mim e me jogou em cima de várias cadeiras. Não empurrei ela. A gente discutiu, ela gritou comigo, eu gritei com ela, de igual para igual, como um casal, por causa de um ciúme que eu tive. Ele vinha em cima de mim, ele quebrava as coisas na casa, quando ele ficava nervoso ele falava,
eu tô quebrando para não quebrar você. Teve episódio que ele conseguiu quebrar uma porta no meio dando cabeçada, para não me quebrar. Ele dizia isso? Dizia. Não, mentira também. Aconteceu de uma vez, a gente estava no quarto, e eu não sei o motivo da nossa discussão. Eu levantei, falei, caraca, cara, o videogame escapou da minha mão, quebrou a televisão. Eu não vou quebrar minha televisão, cara pra caramba, por causa de uma discussão. Quebrou, aconteceu. Não foi porque eu peguei, joguei para quebrar ela. Não foi isso. E nesse dia eu também tenho um testemunho. Ele me chutava e eu fiquei roxa na canela. Nunca chutei a canela dela, mentira. E a gente se questiona, bom, se você é vítima, por que você não denunciava? Por que você não saía tão rápido? Porque você é dependente da pessoa, você é cego. Eu tinha medo, eu sofria ameaça, até de morte. O que ele falava? Queria mandar matar minha família se eu não colaborasse e que eu estava mexendo com um cachorro grande. Nenhum momento eu falei que ia matar a família dela, o pai dela, até porque, poxa, desculpa, eu tenho muita vida pela frente, eu tenho muitas coisas para conquistar. Os pais de Duda reclamavam que não conseguiam mais ter contato com a filha. No momento em que os seus pais tentaram intervir, a sua atitude foi uma atitude combativa. Eu era incentivada, Renata. Um dos momentos mais dolorosos que teve foi quando ela nos desmentiu nas mídias sociais. E ela faz uma declaração de que ela não tinha sido agredida, que quando eu vi aquilo, eu tive a certeza convicta que não era minha filha falando. Duda Reis afirmou que Nego do Borel a coagiu para que gravasse este vídeo. Não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. Eu estava sentada aqui, ele na minha frente em gritos, me mandando gravar para eu cuidar da minha família. Se eu quisesse minha família viva, eu teria que gravar o vídeo. Ele sempre reforçou que eu era só dele e que eu não era de mais ninguém. Então eu comecei a perder o vínculo com as pessoas que eu amava, principalmente com a minha família, que é o que eu me arrependo muito. Eu não fiz isso. Eu falava para ela, inclusive eu tenho nas conversas, eu falava para ela assim, ó, seus pais podem estarem chateados comigo, podem não aceitar a nossa relação, mas eles são seu pai. Amor, vai visitar eles, vai ficar com eles, dá carinho para ele, porque pai só tem um, mãe só tem um. Eu falava isso para ela. Aí ela falava, não, mas a minha família é você. Duda Reis também declarou à polícia que Nego do Borel tinha um fuzil em casa. Que inclusive não é o fuzil que ele posta nos stories e mostra. O fuzil que eu vi era todo preto. Você teve ou tem uma arma de fogo em casa? Não, é mentira também. Eu tenho uma arma de airsoft, que está com a polícia, e ela viu essa arma aqui diversas vezes. Essa arma de pressão com balas de borracha é muito usada em jogos de paintball. Ex-namoradas de Nego do Borel se manifestaram na internet. O Fantástico esteve com Suelen Sauer. Ela namorou e foi assessora do cantor no início da carreira dele em 2013. Suelen contou que ele tinha um comportamento agressivo. Ser contrariado e quebrar coisas. Ser contrariado e bater com a própria cabeça numa placa de rua. Ser contrariado e te chamar em um camarote de uma boate e te dar um soco na costela. E narrou outra agressão forte. E ele ficou com ciúmes e veio atrás de mim, falando, reclamando. E ele estava com o carregador de celular na mão, porque estava com o celular, carregador, gravando. E aí ele me encostou na parede e colocou o carregador. E aí, assim, na hora você não realiza muito bem o que está acontecendo, até que eu senti realmente, me faltou o ar, e eu estava com uma amiga e ele com o empresário dele, e aí eu chamei por eles e ele se afastou. Não aconteceu isso? Não aconteceu isso, não aconteceu. Ela me contou que ficou até sem ar. Não aconteceu. Eu não entendo por que ela fala que eu enforquei ela com fio, deixei ela sem ar, dei soco na costela dela, ela é muito agressiva, era brava, e ela não fez nenhum registro na delegacia. Ela tinha que ter feito. Esse é o certo.
ela não fez. Justamente porque eu pensava muito no trabalho. Falava, eu não posso destruir o CNPJ que eu estou ajudando a construir. E isso me deixava muito confusa, assim. As pessoas duvidam muito da gente. E aí eu entendo o porquê. Me emocionei. Eu entendo porque muitas vezes a gente não fala. Essas mulheres estão mentindo quando te acusam de agressões, de ameaças? Muitas coisas elas estão mentindo. Eu traí, assumo meu erro, peço perdão, desculpa, a Duda. Tanto Nego do Borel quanto Duda Reis procuraram a polícia esta semana. Ele fez um boletim de ocorrência contra ela por injúria, calúnia e difamação. As partes têm que ser ouvidas, então agora o passo é intimar todos os envolvidos para justamente buscar os esclarecimentos necessários. Além disso, juntar as provas de quem está falando a verdade ou não. E contra ele, há 3 registros policiais abertos. Um feito por Duda em São Paulo, relatando crimes de lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, injúria e violência doméstica. A justiça determinou medidas protetivas. Nego do Borel não pode se aproximar de Duda Reis e da família dela e nem manter contato por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais. Os outros 2 registros foram abertos pela própria polícia na Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio, com base nas notícias publicadas na internet e que configurariam crimes contra a mulher. E essas denúncias, né, que viralizaram e que chegaram até nós, foi da Duda Reis, que falava de uma violência sofrida por ela. Ao pesquisar o caso dela, descobrimos também o caso da Suelen Sauer, né, que fizemos também o registro dela. Determinados crimes, como lesão corporal, tentativa de feminicídio, estes são crimes de ação pública incondicionada e, portanto, nos autoriza a fazer o registro independente da manifestação da vítima. Muitas mulheres estão me mandando mensagens, por causa de você, eu decidi denunciar. E é isso, é sobre isso. Quando uma mulher está ferida, nenhuma outra está bem. É impossível você ver uma mulher ferida e você ficar bem com isso.